Olá, tudo bem? No quinto vídeo desta série, O Homem, o Bem, o Mal e o Papel do Cristianismo no século XXI, deixamos aquela pergunta para responder hoje nas nossas considerações finais. Então perguntaremos: diante de que ou de quem ajoelha-se o homem? Diante de Deus? E eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. A resposta a essa pergunta é simples e clara: não. Por incrível que pareça, o homem ajoelha-se ainda hoje diante do altar rústico, erguido pelo temor do homem primitivo, castigado pelas forças adversas da natureza e impotentes para contê-las. Não é lógico que o homem que evoluiu conseguindo maravilhas obtenha os meios necessários para definir e mesmo refrear os furores da natureza, paradoxalmente continue praticando os cultos de desagravo criados pelos amedrontados ancestrais. Concluímos de que dissemos que os religiosos de qualquer espécie são ateus, porquanto, de acordo com a própria etimologia da palavra ateu, continuam sem Deus. Isto é, porquanto não é possível a ninguém ter algo inexistente, no caso, o ser poderoso, Deus ou deuses, conforme prefiro. À medida que o homem foi evoluindo, promoveu sua organização social, inclusive a religiosa. E o homem permaneceu contrito, ajoelhado diante de Deus e do sacerdote. Aos poucos, vai a religião tornando-se um ótimo e cômodo meio de vida para a minoria privilegiada composta por pregadores e sacerdotes. Verdadeiro comércio com o qual o povo tem sido espoliado através dos tempos. Surgiram deuses e religiões idealizadas pelos espertos, a fim de satisfazer a todos os gostos e tendências. Só para você ter uma ideia, até o século XIX, os estudiosos do assunto já haviam catalogado nada menos de 60 mil deuses, sobre as mais variadas formas, desde a de animal, semi-animal, até atingir o aspecto integral do corpo humano. Você lembra? Criaram os deuses como Baco, o deus do vinho, homenageado com tremendas bebedeiras. Vênus, a deusa do amor. Para reger a cada ato da vida, foram criados deuses especiais, inclusive para cada fenômeno da natureza. Apesar do fervor com o qual os deuses têm sido acessados através dos tempos, jamais se conseguiu provar que a fé a eles devotada tenha melhorado a sorte do homem e do mundo. Por isso, somos levados a crer que todos aqueles que têm adorado aos deuses têm perdido seu precioso tempo. A total ausência de uma intervenção direta de Deus nos destinos do homem e do mundo é a prova do que pregadores de todas as matizes religiosas conduz o homem pelo caminho errado. Valendo-se da boa-fé do povo incauto, é que eles, em todos os tempos, têm desenvolvido sua atividade parasitária, chorando, tanto quanto possível, a economia humana. Assim pode desfrutar de boa vida, luxo e palácios, praticamente sem trabalhar, com o dinheiro que o homem religioso passa-lhe às mãos, julgando assim comprar sua entrada no céu. Esses operadores da religião, sempre categóricos em suas afirmações diante de crentes, mostram-se, contudo,
reticente e cauteloso em face do conhecimento científico de que o homem já sabe e já aprimorou. A este falará sobre tudo, mas evitará abordar o que se refere a Deus, a religião ou a teologia. E tendo ultrapassado o medo, a raça humana não se libertou totalmente do sentimento religioso, porquanto existe os que se valem do nome de Deus e das religiões para viverem ociosamente, desfrutando de boa posição e respeito, sem contudo dar aos homens qualquer contribuição para lhes aproveitar para a sua felicidade e para o seu bem-estar. Apenas a promessa de uma boa vida futura após a morte. Todavia, até esta ser-lhe-á garantida apenas na condição de suportar pacientemente muitos sofrimentos na sua passagem pela terra. Ora, são promessas vãs e mentirosas na maioria das vezes. Será que o operador da religião daria para alguém o reino do céu se dele dispusesse? Tudo nos leva a crer que não. Não acreditamos que as religiões possam desaparecer tão cedo da face da terra. Apesar do aprimoramento, sempre em expansão do conhecimento científico. As religiões não morrem, modificam-se. Desde os primórdios da humanidade, o aparecimento sempre de novos deuses e modalidades de culto justificam tal afirmativa. Em vista de tantas e tais modificações é que chegamos à era do advento de Cristo e do cristianismo, religião esta abraçada por boa parte da população do mundo atual, em variadas ramificações. Os documentos cristãos mais antigos, as epístolas e as cartas atribuídas a Paulo, nunca discutem um fundo histórico de Jesus, mas tratam exclusivamente com um ser espiritual conhecido por todas as seitas gnósticas, por centenas de milhares de anos. Poucas referências históricas a uma vida real de Jesus citada nas cartas pode servir de provas contra as falsificações. A literatura de Paulo não se refere a Pilatos, aos romanos, a Caifás, a Sanhedrin, a Herodes, ou a Judas, ou às mulheres sagradas, ou a nenhuma pessoa na narração evangélica da Paixão de Cristo, e que também nunca lhe faz nenhuma alusão. Por fim, não menciona absolutamente nada dos eventos da Paixão de Cristo, direta ou indiretamente. Outros escritos cristãos, como o Apocalipse, não menciona nenhum detalhe ou drama histórico. Na realidade, a história de Jesus é muito parecida com a história de Krishna, mesmo em detalhe. O conto de Krishna, como é descrito nos Vedas indianos, data de pelo menos 1400 anos antes de Cristo. A vida de Jesus incorporou elementos dos contos de outros salvadores do mundo e de filhos de Deus. A maioria viveu antes de Cristo e algumas foram crucificadas ou executados. Mas nada disso serve para abalar a sua fé e a sua crença. É o que eu penso. E a liberdade religiosa não pode, não deve ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal para dizer o que as crianças devem aprender nas escolas públicas. Isso não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazê-lo. É a minha opinião. Eu sou Jonas Luiz da Silva, filho de Capoeira. Muito obrigado por me ouvir.